A pandemia do coronavírus mudou a nossa realidade da noite para o dia, em diversos aspectos. De repente, para alguns de nós, a casa ganhou um novo significado. Nosso ambiente mais privado virou escritório, escola, academia, bar e até balada, mesmo que para alguns apenas por um tempo. E a adaptação e experiência dessa mescla de funcionalidade foi muito individual, principalmente pela disponibilidade de espaço de cada um. E agora, um ano depois, e já imersos nesse novo contexto, o que podemos refletir sobre o morar? Será que a pandemia vai ter impacto nos projetos arquitetônicos a longo prazo? Ou será que isso é momentâneo? Bem-vindos ao Live Stage do Refle Discoveries. Eu sou o Victor Hassan e esse é o painel de discussão com o tema O impacto da pandemia no morar e os projetos arquitetônicos no Brasil. E para debater esse assunto, eu tenho o prazer de ter aqui comigo 4 super profissionais. A Lorena Furuzawa, arquiteta-chefe da Insight Arquitetura de Curitiba. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer. O Henrique Mélega, arquiteto-chefe do ID Studio e presidente das BEA São Paulo. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Prazer. Sara Fredianelli, coordenadora de projetos da Refle Brasil. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, gente. É muito bom estar aqui com vocês. E a Daniele Carvalho, arquiteta especificadora da Refle Brasil. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito legal. Vamos lá, então, falar sobre o nosso tema. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Da noite para o dia, a gente precisou se adaptar, ficar em casa mais do que a gente estava acostumado, né? Vida profissional, pessoal, de repente estava tudo no mesmo espaço. Assim, individualmente para cada um de vocês, qual que era o significado do morar antes e agora durante a pandemia? Porque não dá nem para falar pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, né? Queria começar, Sara, quem sabe você podia dar um pouco sua ideia? Eu posso falar como pessoa também, antes de profissional. Eu acho que a gente ressignificou muito assim, a nossa casa, os nossos espaços. Acho que a gente viu na nossa casa coisas que a gente gostava, né? E que às vezes não tenha percebido que gostava tanto, como uma área verde, uma varanda grande, um espaço para home office. Ou a gente também percebeu que estava faltando alguma coisa nesse sentido, né? Ou que a casa era muito pequena, ou que era muito afastada, né, do verde, ou que tinha poucas áreas externas. Então, eu, sim, percebi dificuldade em ter um home office, por exemplo, no meu apartamento, mas fui muito grata de ter uma boa varanda com uma boa vista para o verde, que é uma coisa que Curitiba nos permite, né? Então, sim, eu acho que houve, sim, está havendo uma situação de percepção melhor do nosso morar e do nosso lar, e ressignificando isso, mas eu também acho que muito disso não é provisório. Eu acho que essa pandemia está sendo tão intensa para todo mundo que eu acho que muito vai nos marcar profundamente, e as próximas gerações também. Então, eu aposto sim que são mudanças que vão vir para ficar, e também com relação aos espaços que a gente frequenta e que não são a nossa casa, né? Então, no próprio trabalho, no escritório, a higiene, a limpeza, o tocar, tudo isso eu acho que vai ser diferente daqui em diante. Muito legal. Henrique, você, pela visão da arquitetura, o que você acha, assim, nesse um ano de pandemia? Mudou alguma coisa no significado do morar? Eu acho que mudou. Eu acho que algumas mudanças vêm para ficar, outras são um pouco mais temporárias, né? É engraçado eu fazer só um flashback, como a moradia mudou, e sempre que eventos grandes como uma pandemia dessas aparecem, a moradia tende a ser impactada de alguma forma, né? Então, se você pensar na Idade Média, os ofícios eram exercidos em casa,
sapateiro, o ferreiro, o ourives, enfim, dentro de uma comunidade urbana, né, obviamente, eram exercidos em casa, no térreo, enfim, e morava-se no mesmo ambiente, né. Com o desenvolvimento das indústrias, de empresas e as corporações se desenvolvendo, criou-se esse deslocamento, né? Ir trabalhar, isso não existia antes. A maioria, assim, quase que integralmente trabalhava em casa. Né? Então, isso é um fenômeno moderno. A gente trabalha em casa há muito mais tempo do que trabalha no escritório. Eu digo a gente, humanidade, né? Engraçado isso daí. Mas eu acho que uma situação como essa, como a gente tem vivido, vai deixar alguma marca, assim. Sem dúvida, as casas mudaram. Eu me mudei. Para mim, bateu em julho, eu falei, acabou. Eu já tinha um plano de me mudar, obviamente. Eu antecipei e fiz uma obra, me mudei. Eu tinha que me mudar em dezembro, até dezembro. Porque, infelizmente, eu tinha pelo menos a sensação que agora, no começo do ano, a gente já está de quarentena de novo, trancado em casa, como a gente está. Mas, enfim, eu acho que nem tudo vem para ficar. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria de nós aqui não vê a hora de tomar uma injeçãozinha e ir para balada, ou ir para o boteco, ou ir tocar com os amigos, coisas que a gente não faz há mais de um ano. Mas a casa fica, né? O que você aprimorou na sua casa vai ficar. No mercado, algumas coisas vão ficar também, o ambiente para trabalhar. Né? Até porque tem um impacto no trabalho, nos escritórios. Né? Mas, enfim, eu acho que eu não acho que a gente vai discorrer mais sobre o assunto, mas acho que algumas mudanças são temporárias, outras não. Bacana. Dani, na sua experiência pessoal e profissional também nesse ano aí, como é que tem sido a visão da casa para você? Da casa. Bom, já tem uns 8 a 9 anos que eu venho trabalhando em home office, né? Então, tem esse trabalho do home office junto com as visitas nos escritórios de arquitetura, eventos, visitas nas obras, enfim. Então, a questão do home office em si, para mim, não foi nada novo, porque eu já venho nesse ritmo há muitos anos. Mas, mesmo assim, chegou o momento, como foi muito radical o ano passado, um dia você estava fazendo suas tarefas, você agendava as suas visitas e tudo mais, e depois no dia seguinte, agora é dentro de casa, realmente você para e começa a analisar o que está de errado dentro da sua casa, o que você pode deixar de mais conforto para ficar um ambiente mais aconchegante, igual a Sara comentou do verde, porque você se sente dentro, preso, uma gaiola. E o ano passado eu reformei todo o apartamento, eu fui trocando tudo que fazendo home office, trocando as coisas, assim, deu uns 5 minutos que eu não queria mais aquela cara para o apartamento, tinha que ser uma coisa que eu me sentisse melhor, porque a nossa sensação com essa doença e o que a gente escuta já deixa a gente meio abalado, né? Então, aí teve essa reforma e tudo mais. Só que o ano passado eu não percebia tanto, assim. Aí a hora que os projetos vindo, você no embalo de fazer projeto, tudo, as coisas vão. A única coisa que eu percebi muito foi você ter que acostumar com os vizinhos, com as crianças, porque é barulho de reforma o tempo inteiro, você fazendo uma live, ou você fazendo uma reunião, entendeu? E aí você interfona, pede para diminuir um pouquinho o volume. E esse ano, eu tô achando que tá pior. Como, assim, tinha muita gente que tava, assim, esperançoso que janeiro acabasse tudo. Eu já sabia que esse ano a gente também continua nesse ritmo, assim. Claro, depois que tomar vacina a gente vai conseguir começar a sair, né? Mas as reformas não param. Então, assim, o que eu percebo em projetos que eu pego já está começando a acontecer essa questão de terem ambientes maiores dentro de casa, onde é o estar, onde tem a convivência da família. Mesmo em áreas externas, já está tendo coworking, enfim, N
coisas que antes não tinha, para a pessoa não precisar se deslocar tanto. E eu estou percebendo que, assim, ao redor mesmo, na própria vizinhança, você vê as pessoas mudando para casas maiores. Esse movimento continua e continua de uma forma bem acelerada, assim. Acho que esse ano vai continuar ainda a gente nesse mesmo ritmo, assim, até as coisas começarem a entrar no eixo. Não é eterno, né? Não é uma coisa que vai durar para sempre, como o Henrique mencionou, mas tem algumas coisas que vieram para ficar e outras, sim, vão passar. Por favor, que não seja eterno, né? Não sei. Lorena, conta pra gente, por favor, da sua perspectiva favor, né? nesse ano. Sim, eu concordo com a opinião dos outros painelistas e também como a Dani, eu já venho de home office, né, há alguns anos. Então, para mim, não foi um baque tão grande. O que foi um baque muito grande para mim foi ficar bastante isolada. Então, a questão de estar em casa, do home office, para mim não foi um choque. Foi um choque eu ficar muito sozinha. Porque, apesar de tudo, eu ainda almoçava com pessoas, né? Ainda tinha convivência com as minhas outras colegas de trabalho. E eu passei a ficar sozinha. Eu fiquei bastante triste pela solidão do isolamento como um todo no passado. Depois me acostumei, enfim, a vida que segue, a gente também arranja outras maneiras de interagir mesmo, né, de socializar, por mais que não é a proximidade, a gente acaba arranjando outras formas. Para mim, o que foi mais impactante, talvez não assim na minha própria vida, mas vendo as outras pessoas, é você se ver preso naquela situação de que, assim, o lar é o único lugar que você tem para garantir o seu próprio bem-estar, assim, parece que você tem aquela responsabilidade nas suas mãos de mudar, então, o que não está legal para você, é o único espaço de bem-estar e para aliviar tensões, porque antigamente, né, que aliviar a tensão vai tocar com os amigos, vai à academia, vai ao parque, vai no barzinho, né, a gente somente com esse único espaço e essa única opção em mãos, realmente acelerou bastante as mudanças de percepção da casa, concordo com todos. E acho que a gente vai discorrer um pouquinho mais, mas eu acho que uma dos impactos é todo mundo, a gente vem naquela levada de espaços integrados, cozinha com sala com home office. Parece que agora as pessoas estão querendo voltar para aquela ideia de ser mais compartimentados, né? Eu sou muito do online, até porque eu também dou aula, né, online, sou professora, eu sou coordenadora do curso online de design de interiores do Centro Europeu, então eu estou bastante online. E meu marido gosta de cozinhar, então eu vou lá, fecho a porta da cozinha. Era uma vontade nossa de abrir, já não é mais a minha vontade. Então, algo que eu reconsiderei. Acho que é isso. É interessante isso, porque o Henrique comentou e da gente, talvez voltando às raízes, Henrique, né, de ter tudo no mesmo ambiente, antes a casa, esse movimento moderno, né, da gente sair de casa para ir trabalhar, sendo que você comentou algo que até então não tinha pensado, a gente não, né, não estive nessa época, pelo menos que eu me lembre, mas que as pessoas saíam, elas estavam sempre morando no seu trabalho, e ainda existe muita gente ainda que vive nessa situação, né, mas muita gente que estava acostumado num ambiente moderno, de sair para trabalhar, da noite para o dia foi pego de surpresa e teve que se acostumar, né, a ficar todo mundo no mesmo ambiente, né, e as reformas, acho que o que mais todo mundo deve escutar é barulho de maquita e de ferramentas elétricas aí durante todos esses dias de home office. Isso até leva assim, para a gente talvez conversar um pouco sobre a questão da mudança dentro dos projetos das casas, né? O que a Dani comentou, né? Que ela reformou a casa inteira dela, né? E o que dentro dos espaços da casa, assim, o que seria, o que vocês acham, a mudança mais comum? Né? Seria a busca por funcionalidade, a gente pode ter um impacto, um uso cada vez mais constante de ferragens funcionais. Até queria deixar agora aberto, assim, que cada um, a gente podia meio que conversar abertamente, acho que fica mais até fluido aqui para o nosso painel. Sim. Eu queria fazer um comentário, até complementando que a Lorena falou. A gente nunca teve na Refile uma busca tão grande, né, Victor, por sistemas que dividem ambientes,
mas que você pode abri-los eventualmente, né? Então, um sistema de parede móvel, Dani, a gente teve muita procura. Normalmente a procura é mais por hotéis, né? Por espaços corporativos, e a gente teve muita procura, muita venda para residencial desse tipo de sistema, que até então não era o foco. E aí a gente realmente observa isso que a Lorena falou. Quando ela falou, me deu um clique, é bem isso mesmo. As pessoas estão percebendo que elas não conseguem abrir tantos espaços assim, né? Uhum. Exato. Com Até por certeza. questão de as pessoas voltaram a querer um pouco mais de privacidade no sentido de conforto acústico mesmo, né? De ter aquele momento de trabalho, especialmente, né, quem está na pandemia com crianças, né? Minha vizinha até comentou que, né, estão trabalhando em casa e de repente o marido dela está num call e o bebezinho chega, porque abre a porta, ela tem que realmente, né, separar os ambientes. E falando de ferragens, então uma ferragem que a gente usa bastante na Refil para a questão de cozinhas, que é a fineta, por exemplo, ou a slide, ou enfim. Agora a gente também pode vir para aquela onda que não sei se vocês já ouviram a palavra, que foi cloffice, né? O closet com office. Então, você tem o cloffice que você fecha, e foi bem interessante essa questão, porque a gente, não sei vocês, mas a pandemia... gosto de trabalhar, amo o que eu faço, então eu trabalho muito, mas realmente a gente não tem aquele stop, porque a mesa de trabalho está ali. Então o que acontece com o cloffice é que você fecha, né, e você tem aquele ritual de encerramento do dia do trabalho, assim, estou fechando as portas, saindo daquele local, não estou mais vendo o ambiente de trabalho, parece que tem um pouco mais aquela separação entre a vida profissional e pessoal. Então, de ferragens, com certeza, é algo que a gente pode pensar bem mais, que a tendência realmente em lofts, por exemplo, era de a gente fechar os ambientes de cozinha para não ver mais a bagunça. E pensando nisso também, acho que as pessoas estão muito em casa, então talvez a gente venha numa tendência de nichos abertos, de estantes mais abertas, aquela que tem uma porta ou outra, talvez agora as pessoas queiram realmente espaços com mais portas, né, mais fechado, para realmente não ter tanto aquela questão da baguncinha, ou ter um armazenamento mais eficiente, enfim. Acho que essas coisas. Uhum. O que Então, eu aquela percebi, onda... assim, dos projetos Desculpa, Victor. O que eu Não, percebi, sem problema, Lorena, segue. vai de encontro com o que você estava comentando mesmo. O ano passado chegou diversos projetos para a gente, igual a Sara estava comentando, com a procura do slide, enfim, portas tipo camarão. É uma versatilidade e funcionalidade ao mesmo tempo, porque, vamos supor, aqui, era só eu em home office, de repente, de um dia para o outro, você tem 4 pessoas fazendo home office. Não tem lugar, não tem escritório para tanta gente. E aí teve que fazer essa adequação de um closet que vira um office também, mas ao mesmo tempo, em algum outro momento, você quer integrar esses ambientes, porque como você não pode mais tomar balada, ou um restaurante, ou, enfim, um jantar, alguma coisa, às vezes você reúne poucas pessoas dentro da sua casa e aquele espaço que está pedindo você integra um pouco mais, então deu uma mudada bem radical, assim, dentro das plantas. A gente percebe, assim, são paredes móveis agora, né? Ela tem, os espaços têm várias funções, acaba tendo várias funções. Sabe que eu queria perguntar para o Henrique uma coisa, Victor, que no ano passado eu e a Lorena, a gente trabalhou num projeto juntos que acabou ficando em stand-by, mas era de estúdio de 12 metros quadrados, tentando propor funcionalidade e estética dentro do mobiliário do estúdio. Henrique, o que você acha desse mercado que vinha bombando até 2019? Muitos projetos, e tiny house, e microparte, etc. O que você acha que vai acontecer com isso no futuro? Você acha que isso ainda é real? Eu acho que vai, assim, a gente já sentiu o impacto, né? No mercado de incorporação, inclusive, que eu atuo. Tem sim, teve uma procura menor. Eu acho que, principalmente em centros urbanos, isso não vai acabar. Eu diria que 12 metros quadrados é forçar a barra, né? Aqui a legislação de São Paulo já permitiu, hoje em dia não permite mais, por, enfim, motivos de ambientação, espaços mínimos e tal.
o que se consegue no ambiente residencial hoje é no mínimo 19, que também é bem justinho, né? Bem apertado. 19, para você ter ideia, para quem já assistiu Hospedou no Ibis Rouge, né, que é o mais econômico, budget, desculpa, é a metragem dele, né, de uma unidade de Ibis Budget, não é nem o Rouge, que é um pouquinho acima. Assim, falando até no que veio antes, né, respondendo um pouquinho a sua pergunta, Sara, e também comentando o que o Vitor falou antes, eu acho que algumas mudanças imediatas são a procura por espaço, isso que vocês comentaram de espaços versáteis, enfim, divisórias que você pode remover, abre, fecha, né? Enfim, quem pode procura espaços maiores, e eu acho que muita gente que tinha um terracinho fechado lá com aquele vidrinho se arrependeu nesse ano que passou. Eu tenho meu terraço aqui, é cheio de planta, é um jardim, né? Então eu acho que poder botar a cara para fora é uma coisa que muita gente deve estar refletindo, putz, se eu não tivesse terraço fechado, ar-condicionado, enfim, meio opressivo. E eu acho que tem mais uma coisa, que é trazer os hobbies para dentro de casa, né? Então, eu acho que isso daí também é uma tendência. Eu por exemplo, né, meu hobby está aqui atrás, um dos meus hobbies está aqui atrás. Eu não tinha esse ambiente para tocar, eu tocava em estúdio, alugava, aí tocava, então traz para casa, né? É uma necessidade, não vou deixar de fazer por causa disso. Mas, obviamente, tudo também depende, né, das possibilidades de cada família, de cada pessoa. Eu acho, de fato, Sara, voltando, que os estúdios eles vão ter uma demanda, uma procura muito menor para um cara que compra pensando em morar, mas eu acho que eles vão se manter como uma opção de investimento para uma moradia temporária, para um estudante, para um residente de medicina, o cara que vai, e esse pessoa usuário não pensa em comprar. Então, eu acho que isso daí não vai mudar. Talvez tenha um impacto moderado no mercado, momentâneo, mas eu acho que assim que a gente tiver uma situação mais estável, eu digo principalmente em centros grandes, como São Paulo, que o preço, né, a área construída é muito cara, então uma unidade pequena consegue ocupar um espaço central sem custar, né, milhões de reais. Minha visão, né? Não sou expert de mercado, mas é como eu entendo. Eu concordo com bacana, isso. Acho que realmente. vai ter um público bem específico para esse tipo de residência, né? Porque antigamente, pelo menos aqui em Curitiba, Henrique, estava com bastante demanda para loft para casais, né? Casais jovens, casais sem filhos. Daí talvez para esse uso já, né? Para duas pessoas já esse estúdio já começa a ficar um pouquinho pequeno, de 20 e poucos metros quadrados. Talvez mude um pouquinho o perfil, mas a procura para uma boa localização em centros urbanos para quem tem uma vida movimentada, que tem que trabalhar num lugar, estudar no outro, fazer estágio no outro, existe, né? Mas eu acho que a gente vai, talvez a gente entre nesse ponto um pouquinho mais para frente, mas modelos híbridos estão acontecendo com certeza, né? As meninas que trabalham comigo de estágio, talvez as próximas turmas já entrem nesse modelo híbrido. A gente não vê mais porque a pessoa se deslocar até um ambiente de estudo, né, por exemplo, para ter uma aula teórica. Então, acho que essa redução do deslocamento vai acontecer e talvez alguns perfis a mais se encaixem nesse modelinho de residência bem compacta. Vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. Também não dá para cravar. Hoje é difícil dizer se é tendência ou não. É muito individual também, né? Porque pode ser que para um casal, tem casal que pode ser que consiga dividir um espaço de 20 e poucos metros quadrados e trabalhar e ficar tudo bem, e pode ser que tem outros que precisam, cada um precisa do seu espaço compartimentado. Acho que a arquitetura ela vai bem em cima de você, e o design vai para trabalhar em cima da necessidade do usuário, né? Então, principalmente é preciso fazer essa análise, é muito pessoal, mas com certeza a funcionalidade, né, os móveis, espaços híbridos e que a gente consegue reutilizar ou transformar ele para mais de um uso, acho que realmente podem ganhar mais espaço. E
talvez cai por terra a tão famosa e desejada cozinha de conceito aberto, né? Irmãos à obra, tá caindo esse império. Quem sabe o pessoal agora vai desejar muito mais espaços compartimentados, né? Que eles consigam que cada coisa fique no seu espaço, né? Que bacana, assim, acho que essa conversa é bem, bem interessante, assim, pela perspectiva Posso comentar de isso cada daí, um. Vitor, sobre a Claro, cozinha? por favor, com certeza. Fazer um comentário sobre a cozinha especificamente. Eu acho que cozinhar como hobby não vai mudar. Quem gosta de cozinhar, enfim, que seja para a família, né? Porque está congelado esse negócio de cozinhar para os amigos, vai trazer, agrupar. Embora um dia volte, eu acho que quem está pensando em montar um apartamento, assim como eu tenho a possibilidade de cozinhar na sala, vai. Fazer aquilo lá. Uhum. Uma parte fechada, uma parte aberta. Mas eu acho que a pessoa que consegue ter, que tem a cozinhar como um hobby, não gosta de ficar sozinho na cozinha. Não vai ficar isolado na cozinha. Então, isso eu acho que não muda, né? Óbvio, tem rotinas diferentes, tem aquele, panela, aquela coisa toda, mas eu acho que o cara que, ainda além disso, né, o cara que cozinha como hobby, o cara ou a mulher, tem a cozinha organizada também. Né? Então, não é bagunceiro. Eu espero que não seja. Eu tenho um amigo, um grande amigo que é chefe de cozinha, a cozinha dele é impecável, ele tem tudo do bom e do melhor. É o hobby dele e é o trabalho dele, porque ele trabalha com isso. A cozinha dele a casa dele tem uma cozinha aberta e é super legal. Então, acho que isso depende muito, varia muito, né? A possibilidade de, eventualmente, você fechar vai nesse sentido, de você ter, eventualmente, um espaço que é seu escritório, tem um sofazinho no canto, e se integra com a sua sala, ou no closet, ter opções, né? Então, eu acho que cozinha como hobby se fortalece, porque ninguém vive só de iFood, né? Então, a gente pede, no dia a dia, quando ficar cozinhando, né? Mas no fim de semana, você vai curtir, e aí, abre, você quer estar junto com as outras pessoas, né? Então, eu acho, minha visão, que isso daí não muda. Né? Para quem já queria uma cozinha aberta, porque gosta de cozinhar, quer estar com os amigos, ou quer estar com a família, quer fazer e tal, vai continuar querendo. Né? Até porque a casa não é definitiva, né? A pandemia não é definitiva e a casa é a longo prazo, né? Então, a gente também tem que balancear assim, um dia você vai querer abrir. Se você fechou a cozinha, não sei quem foi que comentou que eu ia fazer cozinha aberta, não vou mais, pode ser que um dia você queira reabrir essa cozinha. Pensa nisso, às vezes você põe uma portinha de correio, uma portinha lá que veda temporariamente. Isso foi eu que falei. Acho que essa que é a versatilidade, quem sabe a cozinha com conceito integrado, mas que tem a possibilidade de fechar e duas atividades acontecerem simultaneamente na mas sala. Isso já era assim, né? Pelo menos. Eu acho que ninguém. Bom, enfim, a gente não trabalhava em casa, a maioria das pessoas, mas, né, eu não quero aquele cheiro de comida na casa inteira, você fica restrito. Então, assim, você quer realmente ter opção. Eu acho que isso não muda. Deve se fortalecer, inclusive, se for um cara que tem a intenção de transformar isso num hobby. Eu acho que deve se fortalecer até. Ainda mais considerando a busca por ambientes maiores, casas maiores. Desculpa, gente. Imagina, eu acho que, assim, além dessa tendência, assim, de hobby também, tem a parte cultural, né? Não é à toa que há um tempo atrás, hoje não, é cozinha gourmet, prato gourmet, mas antigamente era uma cozinha americana, que tem um pouco dessa tendência, né? Da pessoa estar cozinhando e estar com toda a família integrada, reunida, está na sala, todo mundo vê todo mundo e bate papo e conversa, tem essa interação, né? Então, esse momento do cozinhar é um momento de interação, é um momento que você está ali interagindo com seus familiares, que às vezes você passa a semana inteira trabalhando, e é o momento que você tem no final de semana de poder estar junto, né? Então, eu também concordo, assim, tem pessoas que não, é muito iFood, a cozinha está lá para não cozinhar em momento algum, então se ela estiver fechada ou está aberta, indiferente. Agora, para quem realmente gosta de reunir amigos ou a família, assim, eu acho que isso realmente também não vai mudar, não. Muito pelo contrário, vai procurar espaços até um pouquinho maiores, que é onde você tem
essa integração de sala, living, igual que você falou, integrou o terraço e para pôr um verde. A hora que você vê um espaço único ali que tem várias funções. Muito interessante. Realmente, assim, não é, a nossa intenção é, às vezes, não é nem dar a palavra final, né? É realmente trocar uma ideia aí, cada um colocar o seu ponto de vista, que eu acho que é o mais rico. Que bom pro Irmãos à Obra e pro Amel Deixa Vancouver. Tem boas possibilidades aí para o futuro. Eu acredito, eu concordo com o Henrique, acho que realmente os espaços, o hobby, ele é muito importante. Até pegando esse gancho, quanta gente começou a fazer pão em casa, né, nessa pandemia e tal. Então, assim, você tem coisas que você não fazia antes, né, a pandemia, né, que nem eu já ouvi. Então, a Sara também fez pão, Sara? Eu comprei uma máquina de sovar pão. Eu recomendo muito. E você faz, assim, como uma distração, uma terapia até. É algo que talvez antes você não fazia e você passou a fazer como uma terapia, uma distração, algo divertido. Você vai estar percebido, né? Dentro desse escapismo, teve muita gente que se tornou mãe e pai de planta, que agora tem planta pela casa inteira e pega a mudinha e tal. Teve gente que fazer pão. E tudo isso influencia na nossa casa também. Como eu falei antes, a máquina de pão é enorme. Então, quando eu comprei, eu tive que ir lá, minha próxima casa, eu vou ter um espaço para meus atos de pão. Quem tem planta também, né? Reorganizou a casa inteira agora, porque começou a gostar de pegar um bichinho, pega o gato, pega o cachorro, enfim. Tudo isso transforma, né? O lugar que a gente mora. Exatamente. E até pegando esse gancho, né, da gente trazer esses espaços, falando um pouquinho sobre, na perspectiva da arquitetura, assim, mais em relação ao projeto de espaços, né, a gente falou um pouco muito da casa ali, sobre a percepção individual, né, de cada um, sobre como isso agrega e como é o uso, né, principalmente. Vocês perceberam nesse último ano, pelo menos de um ano para cá, mudança assim, em projeto significativa? A gente tem espaços novos nos empreendimentos, por exemplo, as peças um pouco maiores, a gente tem novas peças ou espaços que antes não eram considerados dentro de uma planta, um escritório, um coworking, um condomínio. Existe item obrigatório agora? Ou isso ainda não dá para a gente cravar? Quem quer começar? Eu começo. Eu vejo, o que eu percebo já está vindo nos projetos residenciais que a gente pega, já está vindo a área de home office. Eu não sei se isso é temporário ou não, mas existe sim uma área de projetos residenciais que a gente pega já dedicada para isso, uma coisa que nem sempre a gente via antes, né, Dani? E uma coisa interessante que a gente pegou também, 2 projetos já com um aproveitamento do rooftop. Então, colocar uma área verde no rooftop, colocar uma área de convívio, coisa que aqui no Brasil a gente não via tanto, né? É uma coisa que na Europa é muito já, né, tradicional, antigo, já se aproveitaram o rooftop para isso. E a gente está vendo projetos até usando isso como um chamariz também, sabe? De uma área de convivência bem verde no rooftop, ou então uma horta lá do condomínio, ou então, enfim, outro uso do rooftop que antes a gente não via. A gente vê algo acontecendo com a pandemia que eu acho que é importante a gente comentar, além de toda essa parte né, do viver e do morar, que é a questão da crise também, né? Então, a crise, ela na construção, ela traz o aumento dos insumos, a matéria-prima, diretamente na construção civil. Isso também causa um movimento de transformação e de adaptabilidade que as construções têm que se desenvolver para poder manejar esses
custos que é vistos, né, esse aumento absurdo de custo de matéria-prima para a construção civil, e ajustar isso para o orçamento e fazer ali algumas transições, talvez, de acabamento, de uso de espaços que não estavam previstos, e isso falando dos projetos desse ano passado e deste ano, né, que está tendo esse impacto tão forte na economia, do câmbio e tudo mais. Mas eu acho que é isso, Dani, alguma coisa que tu lembra mais? Sim, eu queria completar, só complementar, assim, que na questão do residencial, eu percebi, assim, que a demanda foi mais pelo médio padrão, médio alto, né? Nem o alto, nem o que eles fizeram? Eles estão aumentando um pouco mais essa área de convivência, essa área de lazer, diminuindo um pouco a parte dos dormitórios, e fazendo dormitórios versáteis, onde você pode tirar a parede, você pode manter e ali ficar como um home office, ou você pode tirar e integrar ainda mais. Todos os dormitórios com terraços, antes não havia, que aí pelo menos você coloca um pouquinho de verde, enfim. Mas na área comum desses prédios, uma área muito grande de coworking, alguns com biblioteca que eu nunca tinha visto antes, hortas, igual a Sara comentou, tem áreas de hortas, tem a própria ciclovia dentro do próprio empreendimento, spa, manicure em si, isso já existia, mas não nessa proporção e nem nesse tamanho, né, que eu acho que eles estão prevendo que vai ter muito mais gente trabalhando e habitando assim durante o dia, porque não, você saía cedo, voltava tarde e aquelas áreas ficavam meio paradas ali. E hoje você percebe esse uso muito mais ativo. Até aqui no prédio mesmo eu percebo isso, principalmente por causa das crianças, então as mães e os pais ficam meio enlouquecidos e vai para brinquedoteca e vai, enfim. E em compensação tem um outro lado também que está me chamando muita atenção, que é o lado do corporativo, né? Esse lado deu uma retraída muito grande, pegava projetos com as lajes de 2.000, 3.000 metros, e hoje esses escritórios estão sendo entregues, tem várias empresas muito grandes, multinacionais, que já colocaram como o home office sendo definitivo para os funcionários, né? Então, ou eles estão procurando mais salas menores, mesmo para os coworkers, ou escritórios menores. E aí, esses grandes corporativos que a gente vinha especificando e tendo todos os anos aqui, ainda existe. Mas existe o que já estava acontecendo, o projeto que já vinha acontecendo, mas não numa velocidade como era antigamente. Assim, os residenciais são bem mais acelerados do que esse outro tipo de obra, assim, de corporativo. Legal. E Henrique, conta pra gente. O Henrique e a Lorena. Não, Lorena, vai lá. Desculpa, me intrometi. Acho que complementando nessa questão dos condomínios, dos residenciais, pelo menos, quem sabe os um pouquinho mais antigos, essa questão de as compras da internet subiram muito. E eu percebo que falta espaço para entregas apropriado. Então fica aquela fila de gente entregando iFood. Acho que uma tendência nos condomínios é ter aquelas caixas que o entregador deixa, outra pessoa pega com o QR Code, talvez vire um item de maior uso, porque as pessoas que passaram a encomendar comida ou itens da internet vão diminuir, mas adquiriram esse hábito. Então, às vezes, vão continuar consumindo, não a mesma intensidade, mas as compras pela internet foram aumentaram muito. Então, percebo que muitos condomínios não têm essa chegada desse produto de uma forma apropriada. E do corporativo, acho que sim, teve uma redução, realmente, empresas que decidiram definitivamente ficar como home office ou híbridos, né, que é aquele rodízio. Então, você vai tantas vezes por semana e tantas fica em casa. Então, a gente percebe que talvez o dia que, por exemplo, você tem que levar seu filho no médico, alguma coisa assim, não vai ser um absurdo você chegar na empresa e falar, hoje eu prefiro ficar home office porque eu vou ajeitar a minha agenda de uma outra forma, isso já vai ser bem mais aceitável.
E só para finalizar, a parte dos corporativos que acho que mais me chama a atenção é a questão da ventilação natural. Além do distanciamento, lógico, de espaçar mais as baias de trabalho, acho que antigamente até tinha prédios com a pele de vidro fechada, completamente fechada, em que a ventilação era totalmente mecânica, forçada. Eu acho que para os novos empreendimentos, essa questão da ventilação natural, ventilação cruzada, pensar bem a arquitetura para que esse ar flua, vai voltar, que era uma coisa tão comum, né, a gente pensar na ventilação natural cruzada com a questão da inserção da ventilação mecânica e ar-condicionado, isso foi até eliminado em alguns prédios, né? Então, acho que vai voltar. Abolido, né? Uhum. Henrique, conta pra gente a sua perspectiva pelo escritório e pelos projetos que vocês têm trabalhado aí. Eu diria que muito do que foi comentado aqui era um movimento que já estava acontecendo, né? Falando de trás para frente, essa questão de ter o recebimento de entregas, né? Isso já tinha nos prédios mais novos, até porque a gente tem projetado prédios, entre aspas, autônomos, né? Que não tem porteiro, não tem zelador, então você tem, enfim, não tem um staff fixo que tem que receber, então você tem os lockers para colocar na clausura. A gente projetou já projetos assim, já fez projetos assim, mesmo antes de pandemia, tem projeto entregue já, né? Uma situação dessas, eu acho que encorpa esse movimento, né? Dá uma catalisada em algumas situações. Home office, bom, já trabalhava em home office, vai expandir, mas mesmo empresas de tecnologia, eu vi um anúncio ontem do Google que eles não vão estabelecer o home office em definitivo para todo o staff, não vão. Minha visão, né, como arquiteto, dono de um escritório, para um trabalho criativo como arquitetura, o home office é muito prejudicial. Baixa muito a eficiência e, enfim, as trocas, né? E a gente gosta de trabalhar junto. Eu não gosto de trabalhar em casa sozinho. Eu não vejo a hora de voltar. Eu só não volto amanhã porque amanhã é feriado, mas eu gosto de trabalhar no escritório. Minhas coisas para trabalhar estão lá. Então, eu sempre gostei, eu moro perto, eu vou a pé, eu sou um privilegiado nesse sentido. Então, algumas coisas vão, outras voltam. O que aconteceu em projetos no ano passado, né? Aquela mudança muito grande que a gente viveu, a quarentena em março do ano passado, foi um impacto para a gente, e a gente está vendo uma outra quarentena agora, e não foi tão impacto, porque a gente já tinha passado por isso. Então, a gente sabia que o supermercado não ia ficar sem comida para a gente, entendeu? Que o posto de gasolina não era um Armagedon, não era aquele Eu Sou a Lenda, né? Que você fica sozinho na cidade e não tem nada. Então, muita gente se assustou com isso. Né? Então, não aconteceu nada disso. Mas, então, a gente está mais estável com a situação. Mas alguns projetos, ano passado, nessa mudança grande, começaram a ter inputs diferentes. Eu diria que em termos de áreas como os coworkings, a lavanderia, enfim, isso daí não mudou. Lojas autônomas também, a gente já projetou prédios como lojas autônomas no térreo. A questão do rooftop já vem acontecendo, até por uma questão da legislação aqui em São Paulo especificamente, que liberou a ocupação dos térreos para a loja. Então, o lazer precisa ter a gente precisa ter um espacinho para tomar um ar, tomar um sol, subiu os prédios, né? Mas eu acho que encorpa a quantidade de soluções desse tipo. Mas alguns projetos que a gente desenvolveu ano passado tinham alguns pedidos específicos para a situação que a gente estava vivendo. Por exemplo, o home office, que a gente já teve muito tempo atrás, voltou, aquela salinha de TV, aquela coisa assim que é meio híbrida, que pode ser um quartinho também. A gente fez projetos assim, e o mais curioso foi inclusive, nossa proposta, o cliente adorou. Era um apartamento maior, que a gente estava projetando, mais de 200 metros quadrados, e a gente fez um ambiente, tipo, na entrada de serviço do apartamento, como que uma clausura sanitária, vamos dizer assim. É muito comum em casas de países, né, casas no chão, né, sobrados, enfim, países que nevam, que fazem muito frio, você tem um ambiente que separa o clima, e também você põe seu sapato molhado, ou sujo de lama ou de neve, põe lá para não molhar a casa, pendura o casaco, e no caso aqui, para você lavar a mão, tirar o casaco, de fato, tirar o calçado, e entrar na sua casa já mais
limpo, né? Mais puro, né? A gente projetou um ambiente assim, foi super bem aceito. Ele estava na transição, ficava entre a área de serviço e uma circulação íntima, era a própria entrada de serviço do prédio, do apartamento, né? Então, mas eu acho que isso não vem para ficar. Eu acho que isso vai e volta, né? Então, acho que algumas coisas a gente vai ainda ver. As empresas não vão ficar todas em home office. Home office. Eu acho que a minha empresa, assim que der, a gente volta todo mundo, não tem nenhuma dúvida, né? A parte criativa do escritório a gente volta, a gente sempre, quando tem um retorno de pandemia, com todo o distanciamento e tal, porque é onde pega mais. Mas, enfim, eu acho que em algum momento o mercado corporativo também vai voltar de uma forma diferente, como já vinha acontecendo, né? Então, desculpa me prolongar, mas são mudanças que às vezes são aceleradas, né? Então, aquela questão de não se ter uma baia fixa, uma estação fixa por funcionário, você tem, sei lá, 40%, 70% dos funcionários. Porque um lá está em home office, outro vai e volta. Se ele pluga o seu computadorzinho, você está na rede. Aquele cara de TI não é mais uma equipe que fica indo te atender lá, não, você leva o seu laptop, põe lá no TI Bar, né? Fizeram, parece um pubzinho agora, tô tudo nos escritórios isso daí. E, obviamente, isso impacta a nossa vida em casa, né? A gente está aqui falando das nossas casas, mas o trabalho tem tudo a ver. Então, de novo, eu acho que algumas mudanças vêm, outras vão, e vamos esperar o mercado, né? Algumas a gente pode tentar antecipar, mas eu acho que nem tudo vem para ficar. Eu não acredito nesse novo normal, assim. Eu acho que é o normal atual, né? E todo mundo esperando voltar para o boteco. É aquilo lá. Querendo o velho normal, né? Quem não prefere? Então, eu não acredito muito em novo, não. Mas, assim, mudanças que já estavam acontecendo vão ser aceleradas. Com certeza. Quem sabe até que a gente não percebia e que, como você comentou, né, catalisar ou acelerar processos que já vinham, eram tendências, né, e que poderiam ganhar mais espaço, né, o home office mesmo, né, pode ser realmente que ele não seja a realidade para muitas empresas e que não seja uma política adotada em grande escala, mas o sistema híbrido, como vocês comentaram, né, de ter espaços e espaços que não são fixos, né, de trabalho, isso faz com que tudo isso mude, projeto, e também, assim, teoricamente, as pessoas, quando quiserem estar na sua casa, elas vão querer, muito provavelmente, ter um espaço bacana para poder trabalhar, um escritório adequado, né, porque faz a diferença, né, e a gente foi pego de surpresa, né, assim, e eu concordo com o Henrique nesse ponto, que a gente, no começo da pandemia, existia assim, era tudo muito novo, né, praticamente ninguém dessa geração viveu uma situação dessa, então, esse momento de achar quase um Armagedon e todo mundo sair correndo para se abastecer e fazer as coisas, é muito do nosso instinto de sobrevivência, né, e que agora a gente já está aí há um ano nessa situação, a gente está se acostumando, né, já, vamos dizer assim, todo mundo aguardando a sua vez na fila da vacina, olhando lá o vacinômetro, quando é que vai ser vacinado, para poder realmente ter uma vida um pouco mais dinâmica, né, que a gente possa voltar Eu espero que não seja o normal antigo, mas essa é a minha opinião, é o Vitor falando, mas que com novas práticas, novas ideias, que a gente possa ter, inclusive, a gente tem um pouquinho mais de quem sabe, um cuidado e humanidade, né, um pouco mais aflorado por todos, né? E a gente até a gente conversou bastante sobre a casa e tudo mais, e chegou-se aqui, a gente falou um pouquinho ali sobre espaços comerciais, né? A gente até buscou, né, Sara, ano passado, a Refli buscou algumas soluções, a gente colocou como catálogo alguns itens que ajudam muito, assim, na circulação, né? Por exemplo, soluções sem toque. Esse eu acho que pode ser uma solução, quem sabe, ou uma tendência que a gente trabalhe daqui para frente para ambientes de grande circulação, né? Como é que a gente pode perceber isso? Será que existe uma demanda? Isso realmente seria uma demanda ou é só uma questão de momento mesmo? A gente ter soluções automatizadas, por exemplo?
Assim, em mais Vitor, escala. sim, eu acho que as empresas estão fazendo sua parte de buscar soluções que elas entendem, que é o que a gente fez também, né, a nível global, buscar soluções que elas entendem que se adaptam ao momento atual, né? Mas como o Henrique falou, eu não sei, acho que está todo mundo meio tentando sentir ainda como que vai ser no futuro, eu não sei se no futuro ainda vai seguir essa paranoia com maçanetas, por exemplo, que eu tenho, que é de ficar limpando, de ter uma maçaneta como a gente tem a Asepsis, que é uma maçaneta que já tem, né, micróbios, bactérias, etc., que é excelente para uso hospitalar, mas que a gente especificou para outros usos que não hospitalar já nesse ano, né? Então, isso é uma coisa que a gente apostou, né, Dani, nesse produto hospitalar, que é uma área que a Refili atua muito, mas a gente especificou para outras áreas, para corporativo, para comprar também esse ano. Eu, honestamente, como o Henrique comentou, eu não sei se isso vai se manter no ano que vem, daqui não sei quanto tempo, no pós-pandemia, né? Quando as pessoas se esquecerem, né, um pouco do que foi, se isso vai continuar. Mas a gente percebe muito, por exemplo, a gente tem produtos, né, Dani, como operador de porta, por exemplo, que é um produto muito para acessibilidade. Então, eu acho que traz uma outra questão junto, né? Então, a questão de não encostar, de não tocar na porta e tal. Isso é, sim, uma questão, mas o porta ele é muito usado para acessibilidade também. Então, por mais que as empresas decidam, ou que os arquitetos decidam especificar, ou que as construtoras decidam inserir esse produto apenas para isso, né? Então, ele traz consigo outras funcionalidades que não apenas a asepsia ali, né? A falta de toque. Deixa eu complementar essa parte da Sara. Na verdade, esses produtos não são nem tendência, é muito cultural. Se você pegar assim, toda a Europa, os Estados Unidos, a maior parte dos sanitários, quando você vai entrar num restaurante, enfim, você realmente não encosta numa maçaneta, enfim, a porta se abre automática, já com sensor de proximidade, já se abre, fecha, justamente porque eles já têm isso embutido na cultura deles, de você não acabar de lavar uma mão, tá com a mão toda limpinha e pôr a mão na maçaneta, que é um dos lugares mais sujos que tem, né? Aqui no Brasil, eu acho que ainda não pegou tanto, porque são produtos com valor, não são produtos de valor acessível, tem um valor bem mais alto, né? Agora a gente a Refili conseguiu um conjunto para o desse operador num valor bem legal, mas é uma porta, assim, em média custa às vezes 20, 25 mil, não é qualquer projeto que adere a esse tipo de solução, né? Então, antigamente, esse produto já era especificado, já era trazido para o Brasil, mas a gente usava muito em questões pontuais da acessibilidade mesmo, onde não tinha espaço para um cadeirante abrir uma porta, enfim, era focado muito só para acessibilidade, ou então, igual a Lorena comentou, muita pele de vidro, né, onde não tem mais ventilação natural, e o corpo de bombeiro exigia extração de fumaça. Então, também a gente acabava usando esse tipo de produto por um pré-requisito, assim, um requisito do corpo de bombeiro para aprovação e o ABCB, né? Então, não vejo assim, produtos como tendência, mas tem que ver realmente, assim, é tudo muito novo para a gente, os produtos em si não, a gente já usava em acessibilidade, mas pode ser que a gente passe a usar com mais frequência em escolas, locais, bibliotecas, enfim, por uma questão de asepsia, mas é tempo ao tempo, a gente, por enquanto, não tem muito como prever. Ô Henrique, você acha que essa mudança cultural ela pode acontecer mesmo, assim, pela perspectiva da arquitetura? A arquitetura sempre acompanha a cultura, né? Ela vai projetar, vocês vão buscar adequar espaços de acordo com a cultura, com o momento, né? Você acha que essa é uma cultura que pode vir para o Brasil, assim, e pegar, ou
talvez Cultura não. não é nosso forte, infelizmente, né? Aqui no Brasil. Mas eu acho que se a gente puder ter um efeito duradouro ou definitivo, seria muito essa questão de uma visão comum, né, das coisas, um bem comum, né? Porque a gente aqui no Brasil o bem é muito individual, né? Então é só você ver como outros países que já passaram por situações assim aprenderam, mesmo o Japão. Tem um sócio japonês, ele não fica resfriado, isso desde que eu conheço ele, hein? Há mais de 10 anos. Ele não entra no escritório resfriado sem uma máscara. Nunca fez isso. Exato. Nunca. Não é que ele estava gripado com febre, não, estou com o nariz correndo. Ele não põe a máscara. Então, para quê? É para ele? Aquilo lá, não. É para quem está perto dele, né? Então, é muito comum, a gente está acostumado, né? O cara chega, não, é só rinite, dá mão de cumprimento na reunião. Está te colocando em risco, necessariamente, né? Vai saber, é rinite, não sei. Mas, assim, são cenas cotidianas, quem nunca passou por isso? Você fala, o cara deu a mão, deu o rosto. Então, assim, eu acho que, estou dando um exemplo bobo, super, mas a gente sabe que em outros lugares, e ver países que tiveram uma relação melhor, menos pior do que o Brasil, nesse momento, tinham costumes melhores já que os nossos, né? Seja por uma visão sanitária, uma condição sanitária do país, seja por uma questão cultural. Então, Japão, Nova Zelândia, enfim, por aí vai, são os bons exemplos, Coreia, né? Então eles já passaram, né, especificamente o Japão, já passou por outras síndromes respiratórias lá no começo dos anos 90, né, SARS, enfim, não tenho de cabeça as datas, mas isso já é uma coisa cultural de longo prazo deles, né, porque eles são aquele povo que vão num jogo de futebol, quando o jogo acaba eles limpam o estádio. Aquilo lá não é para eles, é para um bem coletivo. Eu espero que alguma coisa a gente aprenda, falando em bem coletivo, né? Espero sim que uma tragédia, a gente não pode deixar nunca de falar, a gente está aqui falando das casas, do trabalho, mas são mais de 400 mil pessoas que morreram, pelo menos isso é o que é apurado oficialmente, e uma coisa dessas não acontece sem uma dose grande de incompetência, né? Então, desculpa, não vou entrar em assunto político, mas é evidente, porque teve países que não passaram por isso. Então, a gente tem que sim aprender alguma coisa. Espero que a gente aprenda. A gente, como país, como nação, aprenda alguma coisa. Né? Como povo, como forma de se relacionar. Espero que a gente possa voltar a dar as mãos, dar beijinho na entrada da reunião, abraçar e tal. Vai acontecer, mas que a gente saiba que não vai dar beijinho resfriado, né? Então, assim, eu espero que isso aconteça. Eu espero. Tomara. Com certeza. E realmente vale a ressalva que, com certeza, mais de 400 mil mortes, a gente tem realmente um lapso de administração, no mínimo, né, de condução de uma crise sanitária que poderia ser muito melhor dirigida e com um impacto muito menor para a sociedade, né? Então, com certeza, infelizmente, existem aspectos culturais que eu também concordo que a gente pode ter a chance de desenvolver, né? Mas a gente está no Brasil, a gente vive aqui, né? Então a gente tem que também se adaptar quanto ao contexto, né? Ô, Lorena, você viu uma mudança assim, em projetos comerciais, principalmente pensando na questão de adaptação desses espaços, buscando algumas outras soluções? Existe uma tendência nesse ano aí? Existe uma grande tendência, assim, acho que o ponto positivo é a aceleração, né, como todo mundo já falou, de um movimento que estava para acontecer e agora a gente está dentro dessa economia que a gente, né, assim, tem um termo que está bem recente, que é a economia contactless, que é a economia touchless, né, quanto menos contato, melhor. Na verdade, também já tinha essa tendência e foi acelerado. Então, o pagamento pelo gadget, que a gente fala, o celular acabou sendo um grande gadget de tudo. Né? Você conseguir pagar pelo celular, conseguir fazer com aproximação.
Então, essas coisas se aceleraram, acho que tecnologias que estavam, ou sistemas, que a gente fala de lojas, que estavam realmente caminhando, de repente deram um boom, e agora pequenos lojistas também conseguem, né, adquirir, e outras empresas também entraram como concorrentes no mercado. Acho que isso é bem legal, essa questão da economia, do touchless, por vários motivos, né, como a gente estava falando, da mesma forma que você não... Quanto menos contato, menos dinheiro, menos vírus circulando, melhor. Então, quanto mais você usar o seu próprio celular, que está contigo só e você não vai passar para outra pessoa, ideal. Né? Então, acho que essa é uma grande mudança que eu percebi nos projetos, das pessoas querendo realmente, até pequenos e médios lojistas que realmente querendo ir atrás e procurando o sistema. Não falo de grandes corporações, assim, né? Os nossos clientes realmente buscando por isso. E pequenas ações, né, que nem vocês falaram, talvez um mini mercado que não tenha fluxo de um supermercado, mas querendo colocar uma porta automática, restaurantes também que antigamente poderiam usar torneiras de abre e fecha comum, a gente já buscando por acionamentos automáticos, pequenas coisas, assim como papeleira também, a saboneteira, tudo que evita contato, que não tem um custo tão alto. Eu concordo com vocês que tem esse boom agora pela procura, mas os projetos comerciais e corporativos, lógico, residenciais também, mas eu digo assim, empreendimentos residenciais a conta precisa fechar, mas empreendimentos corporativos e comerciais totalmente a conta fechar, né? Porque o residencial, se eu quero colocar uma maçaneta antimicrobiana, eu pago por aquilo porque eu gosto, né? Mas no corporativo e no comercial as coisas precisam ter um valor redondinho que feche no final. Então, talvez, como o Vitor diz, né, é muito cedo para cravar, mas eu acho que talvez para pequenos projetos isso não siga, assim, por questão de custo mesmo. Muito bom. E até pegando, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente falou bastante de tendências, de soluções dentro da casa, passamos por várias áreas, e um assunto que, pelo menos para mim, me chamou muita atenção, pelo menos de ler sobre isso no último ano, foi essa tendência, uma busca por um êxodo urbano, né? Existe um movimento de pelo menos algumas pessoas, e a gente vê isso em alguns veículos de mídia, que fala sobre esse êxodo das pessoas buscando as residências no interior, regiões mais isoladas. Isso também, de novo, né, é difícil a gente cravar aqui mais uma vez, será que é tendência, será que não é? Mas, o Henrique, conta pra gente aí, em São Paulo, que é um grande centro urbano, e que, né, até pela sua experiência, né, você faz projetos residenciais, você também como arquiteto, tua visão, você viu esse movimento crescer? Porque eu acompanhei bastante, eu vi bastante gente adquirindo chácara, pequenos espaços no interior, e o pessoal indo trabalhar de lá, né, por ter essa facilidade no sistema híbrido. Você acha que isso tá pegando? Já era uma tendência mesmo? São Paulo já estava ficando sem espaço, as pessoas já estavam indo para longe? Eu acho que isso daí é uma coisa que já acontecia numa escala, mas intensificou demais. Os preços de locação, principalmente, explodiram. Para locação próxima, principalmente aqui em São Paulo. O pessoal foi para a praia, fica lá. Quem tinha casa já nem voltou. Eu tenho colegas que estão um ano na praia, voltam eventualmente para resolver alguma coisa, estão trabalhando de lá. Aí eu vou vou colocar, porque tem a ver de novo com o trabalho, mas com a comunicação do trabalho, né? A gente aqui no Brasil não tinha esse costume, mas quem tem convívio com outros mercados internacionais, sabe que é muito comum o pessoal já trabalhar, fazer reunião, tipo como a gente está fazendo agora, todo mundo definir as coisas virtualmente, né? A gente não fazia isso aqui no Brasil. Um cliente de Belo Horizonte me chamou para trabalhar, vem para cá, entrei no avião para fazer uma reunião com o cara e voltei, né? Eu acho que isso vem para ficar. E aí não é uma mudança, era um atraso nosso aqui no Brasil. A gente tinha essa necessidade por contato muito forte, né? Então, eu tenho uma colega que mora em Hong Kong, é arquiteta, ela é brasileira, foi para lá, está lá há 10 anos, ela tem projeto na Índia, na China, nas Filipinas, na Europa, né, a empresa que ela trabalha. E ela não vive num
um avião para atender isso, né? Tem equipes remotas e tal, mas o QG é lá. Então, eles têm essa relação de comunicação já muito estabelecida há muito tempo, né? Tem uma coisa também ligada à situação de globalização de um território como Hong Kong, né? O Brasil não faz parte de uma economia global na intensidade que outros países, né? Principalmente asiáticos ou europeus. Então, acho que a gente pode aprender um pouquinho. Por acaso, eu estou desenvolvendo um estudo, uma proposta para um cliente paraguaio, no Paraguai, o projeto. E eu acho que eu fiz uma reunião com ele sexta-feira passada. E, enfim, eu acho que isso daí encoraja a gente. Enfim, a gente se habituou a trabalhar dessa forma e conversar e interagir com outros enfim, profissionais ou clientes remotamente. Então, eu acho que o pessoal, numa certa escala, uma parte deve voltar, né, das suas casas ou alugadas ou próprias para São Paulo, mas numa certa escala isso deve acontecer. Eu entendo que deve acontecer e espero que também ensine, né, nos ensine a trabalhar remotamente para buscar trabalho em outras bandas, né? Entender que você não precisa estar lá, né? Então, tomara que isso aconteça. A cidade agradece, é muito menos carro, muito menos avião, porque avião polui bastante, é muito menos deslocamento, tempo perdido, então, tomara que aconteça isso daí, que seja enfim, uma relação duradoura com isso daí. Acredito que o pessoal vai ficar lá um bom tempo ainda nas casinhas no campo aí. E muitos não devem voltar. Na casinha de sapê, né? Eu diria a música. Principalmente quem tem condição maior, né, um poder aquisitivo mais alto, né? Eventualmente coordena já uma empresa, já bem estabelecida, bem estruturada, né? Sim, mas é até interessante isso que você comentou, né? A gente talvez seja um aspecto cultural nosso também, de estar próximo, né? Você falou do seu cliente pedir que você fosse até Belo Horizonte, ou Minas Gerais, onde for, né? Visitá-lo pessoalmente para ir para uma reunião. E o mercado, pelo menos a cultura latina, ela é um pouco diferente nesse aspecto, né? Então talvez a gente também tenha essa situação de demandar a proximidade, né? Mas independente de onde você esteja, seja no interior, seja na praia, na cidade, hoje eu acho que talvez a grande possibilidade que a gente tem é realmente de, com o trabalho remoto, você poder estar em qualquer lugar e estar presente, né? Acho que isso é importante. Por favor. Posso fazer um comentáriozinho, Vitor? Claro. Eu acho que as possibilidades já estavam aí. O problema é a gente estar numa situação por obrigação e não por opção, né? Então, eu acho que quando as restrições baixarem, cada um vai fazer sua opção. Eu vou continuar aqui em São Paulo. Eu gosto de morar em São Paulo, eu estar perto do trabalho, enfim. Mas estar trancado em casa, por mais que você goste de estar em casa, por obrigação é ruim. Então, acho que depois as coisas vão mudar, muita coisa, mas que seja por opção. Essa é a diferença. Eu acho que essa situação forçada viabilizou muita gente a fazer o que já tinha planejado, talvez, né? Eu aqui, as empresas aqui, muitas indústrias aqui da região de Curitiba já anunciaram, pelo menos depois da pandemia, né? Mas muito também porque perceberam que funciona. Mas perceberam que funciona na força mesmo, né? Na marra. E a cultura do brasileiro é muito isso também. Bater o cartão, né? A pessoa está sendo produtiva se ela está ali das 8 às 18, no tecladinho. Então, as empresas perceberam que funcionou e que deu certo. Muitas empresas perceberam no ano passado. E viabilizou o sonho de muita gente, porque aqui em Curitiba eu tenho até sido que, sabe, ele anunciou que ele trabalha, é uma empresa muito grande, ele vai ficar em home office e ele se mudou para praia. Então, é lógico, tinha isso em mente, né, numa aposentadoria, no que
ou se ele antecipou a vontade, o sonho dele em função de algo que foi viabilizado pela pandemia. Isso, quem sabe, seja um ponto positivo que a gente escava aí nessa lama toda que a gente está, para tentar achar um ponto positivo. Mas é isso que o Henrique falou. Talvez ele realmente antecipou e viabilizou algo que as pessoas já queriam agora. Quem gosta de estar no centro urbano, talvez não tenha mudado de ideia ainda, né? Mas cidades que permitem, como aqui, permite você se sentir mais afastado e estar ainda muito próximo, né, do centro. Sabe o que me ocorreu agora? Assim, a gente pensando, eu também gosto de estar no centro urbano, só que nem o Henrique, não estou na grande São Paulo, estou em Curitiba, uma cidade, né, grande, mas não no porto de São Paulo, e estou feliz aqui. Mas talvez, sabe aquela questão dos Airbnbs, aquelas coisas de locação que era muito para centro urbano? Eu acho que vai começar a acontecer muita locação temporária também para essas casas que não eram, né, necessariamente foco de Airbnb, assim. E o que eu percebo também que, pelo menos aqui em Curitiba, não era todo lugar que você conseguia internet de fibra, né? Vou dar o exemplo da minha sogra, mora em Morretes, no pé do... Não, tem uma casa de campo lá em Morretes, no pé do morro mesmo, que é uma cidade litorânea que, Henrique, não tinha internet lá, não tinha nem telefone uns anos atrás, então chegou o telefone, daí chegou a internet com fibra, daí realmente permitiu que, por exemplo, se eles quiserem morar lá agora, trabalhar aqui, tem tudo a ver. Né? Acho que tem esse avanço também da tecnologia que permite, talvez as pessoas não tivessem essa possibilidade de trabalhar à distância porque a internet era realmente muito lenta. Imagina você carregar o servidor da empresa no teu computador de casa, então as pessoas tiveram que adquirir computadores, ou a empresa, né, ceder computadores um pouco melhores, com conexão de internet um pouco melhor. Então, tudo isso gera, vem esse lado bom da pandemia, das pessoas conseguirem se conectar à distância, e eu também percebo, Henrique, assim, do meu escritório, bastante procura de outras cidades, cidades que não são Curitiba, e daí complementando o que o Vitor falou da questão de, porque talvez o brasileiro goste dessa proximidade. Eu tenho uma opinião mais brasileira sobre isso, Vitor. Eu acho que o brasileiro é desconfiado, fala assim, nossa, mas eu vou contratar uma empresa lá de Curitiba, e será que eu vou pagar e vai fazer para mim? E agora, exatamente, e agora as pessoas, porque a gente está mais presente em rede social, tem website, tem projetos já feitos em outras cidades, então eu falo, se você quiser ligar para o meu cliente lá de Fortaleza e ver como foi tudo online, foi tudo muito bem, então as pessoas agora, o brasileiro tem aquele pé atrás, aquela desconfiança, gosta de abraço, lógico, mas acho que, será que eu vou pagar e será que essa empresa vai fazer o que está me prometendo? Então, também gerou... Exato, será que o curitibano não é mais desconfiado que os outros? Talvez, Henrique, não sei. Mas porque eu tenho um amigo acho que tinha um pouco dessa desconfiança. Que ele fala assim, esse distanciamento social de 1,5 m é muito pouco para curitibano. A gente já falou assim. Curitibano tá feliz com o distanciamento. Não é verdade. Eu não tô feliz. Ele é curitibano, ele me falou, eu não sei, eu não tô falando o que me disseram. Não se ofende. Olha, imagina. Mas o que a Lorena comentou é uma grande verdade. Eu lembro que logo no início da pandemia, o ano passado, já tinha a internet, a fibra, tudo, mas ainda teve que aumentar a velocidade dela e a gente ia começar a fazer os nossos calls e tudo mais e travava, porque era um caos, assim, no começo. Então, a tecnologia também foi pega de surpresa de um dia para o outro, teve que melhorar muito. E assim, eu não sei por vocês, mas foi o ano que mais foi feito reunião. A gente teve muito call, né? Muita reunião. Porque igual aqui em São Paulo, vou gastar 2h30 para chegar lá no centro de São Paulo. Eu moro em Santo André, né? E 2h30 para ficar, às vezes, meia hora com o cliente, mas 2h30 ou 3 para voltar. São 5 horas que às vezes você consegue ter um projeto inteiro com o arquiteto, espelhando planta, essas coisas, e você otimizou tanto o seu tempo quanto o dele. Então, assim, nesse ponto a gente ganha a produtividade do trabalho, que a gente ganhou bastante. Né? Então, você está mais disponível para fazer reunião. Você quer você quer estar lá, que foi o que você falou, o brasileiro é desconfiado, mas se a gente for olhar pelo lado da produtividade, é muito, muito mais prático. Você manda um link, já entrou, estão todos aqui,
é muito bom. Pois é, Dani. Mas antigamente era muito esquisito, pelo menos na minha questão. Quando eu tinha clientes externos em outras cidades, era bem comum, e tudo bem, mandar link, apresentar o projeto por um link. Mas era meio que uma ofensa você falar assim para a pessoa aqui em Curitiba, falar, vamos se falar online? A pessoa, por que você não pode vir até aqui, né, vir até mim? E hoje em dia a gente já percebe que dentro da mesma cidade, eles não acham, né, o cliente já não estranha mais. A gente fala, vamos ser mais produtivo? Cada um está num bairro da cidade, aqui a gente manda o link e se fala. A iniciativa tem vindo deles até agora. É ótimo. Eu acho que isso veio para agregar, assim, foi bom. É o que o Henrique comentou, nós que estávamos atrasados. Talvez nossa internet tivesse atrasada, hein, gente? Agora com a internet boa, vai. Ainda tá, hein? Ainda tá. Porque o mundo já tá falando de 5G e a gente tá aqui boiando nessa história. Ainda não sabe o que esperar, né? Ai. Isso também leva, né, também a gente falou, né, dessa ida, quem sabe as pessoas irem para outros lugares, trabalhar em outros locais, e talvez, né, o impacto também no planejamento e na infraestrutura desses locais, né, como a Lorena comentou, talvez a cidade onde os seus sogros tinham casa, em Morretes, ela nem tinha uma estrutura, uma infraestrutura pronta para receber talvez tanta gente e tantas outras cidades do Brasil, e quem sabe essa crise ela traz essa oportunidade também para que outras áreas se desenvolvam, né, isso que é positivo também, de certa forma, né, vamos dizer assim, que dá para a gente tirar de positivo dessa crise, né. É muito bacana, pessoal, e até eu acho que pegando esse gancho final, talvez a gente pode dizer que o que veio para ficar da pandemia, então, são as reuniões online. É uma grande oportunidade. Com certeza. Que os espaços, isso veio para ficar. Os espaços, eles são híbridos e são muito individuais, né? Querendo ou não, acho que não tem como a gente cravar que projetos, no fim das contas, vão ser definidos por conta dessa crise, né? Pode ser que a gente tenha melhorias, pode ser que a gente aprenda muitas coisas, ou acelere inovações que estavam lá na gaveta ainda, aguardando uma oportunidade para serem usadas, né? Então, a nossa conclusão da nossa reunião é que talvez, será que o grande impacto é na produtividade e no nossa forma de relacionar e fazer negócio? Pode ser que sim, isso também tem impacto na vida e no morar das pessoas, né? Acho que outro impacto é a questão de você ver a casa como lar, né? Essa é uma frase que talvez eu falei um dia para uma pessoa e foi bem impactante. Você quer ter uma casa ou você quer ter um lar, né? Porque é diferente você ir para uma residência dormitório e você construir um espaço com a tua personalidade, com os teus gostos, não somente uma coisa que não está de acordo com as suas necessidades. Então, a construção do lar, realmente, de você cuidar da sua casa, eu acho que fica. Muito bom. Pessoal, vocês têm uma consideração final que vocês gostariam de deixar para a gente poder encerrar hoje a nossa conversa? Acho que mais uma coisa que eu penso também, que eu vejo por mim mesmo, só com o meu último comentário, a questão da compra mais consciente, comprar menos e com mais qualidade, comprar definitivo talvez, então investir no mobiliário que vai durar mais, ou comprar um sofá que realmente vai ser mais confortável e vai ficar mais tempo contigo. Acho que as compras conscientes e pensando assim, até querendo saber da origem daquele produto, né? Se a empresa é idônea, se a empresa, por exemplo, está preocupada em cumprir, sei lá, os 17 mandamentos da ODS, se está responsável, se está pensando na causa social. Acho que a gente não tinha citado ainda, acho que é isso, a compra mais consciente, uma compra com mais qualidade e com mais responsabilidade social para saber a origem das coisas. Concordo. E acrescentar uma coisa que eu acho que é uma conclusão do que a gente falou, é que talvez o morar a partir de agora ele seja mais versátil, né? Então, os ambientes, não dá para dizer o que vai aumentar, o que vai diminuir. O importante é que a gente consiga se adaptar dentro da nossa casa e tornar ela mais versátil possível. E, inclusive, aonde está a nossa casa, né?
um Airbnb, passar uma semana, podemos ficar onde a gente está, minha casa muda, minha casa se adapta, se precisar que ela se adapte. Né? Então, eu acho que isso pode ser uma conclusão. Bacana. Com certeza. Queria dar uma palavrinha Nós só temos também. que estar abertos e aptos a mudanças. Né? Legal. Só o meu comentário final é primeiro agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar. E falar que vem logo vacina para que, se a gente quiser ficar trancado em casa, seja por opção. Então, porque eu não fico mal na minha casa, eu fico bem, mas que seja por opção e não por falta de opção, e para que as pessoas também tenham saúde, para que o país não sofra como está sofrendo. Então, eu queria deixar a palavra aqui, apoiar e que venha logo vacina, que já demorou. Enfim, e agradecer de verdade pela oportunidade aqui de falar com vocês. Opa, obrigado, Henrique. A gente também está ansioso, torcendo pela vez, que a gente possa também ter pelo menos uma opção, né? E a gente nunca se sentiu tão jovem, fala aí, Vitor. Acho que a gente nunca se sentiu tão jovem, porque não chega, pô. Eu tô com 43, quase 44, mas parece que não chega nunca. E ainda vai demorar um pouco, Henrique. Nossa, com certeza. Mas bom. Bom, Henrique, eu ainda tô. Pra mim faltam 9 meses ainda, cara. Então, fique tranquilo. Também, 9 meses e meio. Então pode ser que você tenha a sua liberdade um pouco antes que a gente, mas que chegue para todos, é o que importa. E agradecer, pessoal, a presença de todo mundo. Esse foi um papo muito legal. Foi muito bom contar com a presença de todos vocês e que a gente possa aproveitar a crise, desenvolver oportunidades sempre que possível e que os espaços sejam atendam a demanda e a necessidade individual de cada um, seja ele flexível, fixo ou não. É isso. Obrigado pela presença de todos nesse live stage do Refli Discoveries e até mais. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Muito bom. Obrigada pela. Obrigado.